A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, juntamente com todos vocês que nos assistirão e que assistirão esse vídeo posterior. Louvo a Deus pela vida de cada um de nós, pelas nossas vidas. Louvamos a Deus pela vida que o Senhor nos proporciona. Ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ao nosso bom Deus, o Senhor da glória. A Ele seja honra, louvor e glória para todos sempre. Quero ler em João, capítulo 14, e os versículos 1 em diante. É um texto bastante conhecido por todos aqueles que fazem uso da Bíblia Sagrada, daqueles que professam uma fé, que frequentam a um templo religioso, que fazem uso da palavra de Deus. Este versículo de João 14 é um versículo muito bom. Até porque é a palavra de Deus. É um versículo bastante conhecido. É um texto bastante conhecido. A Bíblia Sagrada ela é conhecida pelo povo de Deus. Ela é a carta magna de Deus. Então está escrito aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, e a partir do versículo 1, o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Glória a Deus. Estas palavras ditas por Jesus e essa interrogação, essa palavra de Tomé, que disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como saberemos o caminho. Eu quero falar nesta oportunidade sobre esta revelação de Jesus, a declaração, o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. E quando o Senhor Jesus ele diz eu sou o caminho, ele não está se referindo, ele não está dizendo eu sou um caminho. Porque se a palavra fosse um caminho, nós iríamos entender que teria outro ou outros caminhos. O Senhor Jesus está falando aqui da eternidade. Ele está falando aqui do acesso à eternidade, do caminho para a eternidade esta com Deus. Existe duas eternidades, ou seja, dois lugares diferentes na eternidade. Existe a eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Então, quando o Senhor Jesus revela que eu sou o caminho, nós precisamos entender que o Senhor Jesus ele está dizendo que Ele é o caminho.
Ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Jesus disse, eu vou preparar lugar, e quando tiver tudo pronto, aí eu volto para levar vocês. Porque onde eu estiver, estejais vós também. Pena que a irmã Eunice, minha esposa, já entrou online conosco aqui, está dizendo boa noite, na paz do Senhor, meu amor, a paz do Senhor, minha filha, Deus te abençoe aí onde você estiver, em Itaituba, que Deus possa estar com você e com todos aqueles que estão nos assistindo. Então Jesus, ele é o caminho para o céu. Quando vamos entender que Jesus está dizendo que ele é o caminho, aí ele diz, olha, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai. Quando o Senhor Jesus, ele diz assim, ninguém vem ao Pai. Quem é o Pai? É Deus. Onde está Deus? Naquele momento que Jesus está aqui na terra dizendo, ninguém vem ao Pai. Deus está no céu e Cristo está aqui na terra, estava aqui na terra quando ele verbalizou essas palavras. E quando ele diz ninguém vem, ele está no começo da conversa, ele está dizendo assim, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar. Então ele está fazendo menção da sua ausência aqui na terra, da sua ausência física aqui na terra. E quando ele está dizendo, ele está falando da sua ausência física aqui na terra, logo Jesus vai deixar essa terra, está deixando a terra para ir para o Pai. Mas ele assim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele revela e diz, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai. Observe que um problema de conexão, de internet, mas parece que já voltou ao normal. Estou vendo aqui, entrou conosco também, Raíssa Fernandes, boa noite, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor. Outras pessoas estão nos curtindo e ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. É porque o Senhor Jesus, ele deixa claro que ele não é o céu. Ele é o caminho do céu. Ou seja, quando eu encontro Jesus, eu aceito Jesus, eu estou aceitando o caminho. Eu encontro o caminho para o céu. Então, eu encontro o caminho. Então, quando nós encontramos um caminho, todo caminho, nós sabemos que ele tem dois destinos. Todo caminho tem dois destinos. Ele sobe e ele desce, ele vai e ele vem. E no caminho trilha várias pessoas. Em um caminho trilha várias pessoas e todo caminho ele não é proibido. Todo caminho ele é público, ele é livre para todos a trilharem por ele. O caminho do céu também não é diferente. Muitas pessoas trilham por ele. Mas a diferença é que tem pessoas que trilham o caminho do céu, mas querem chegar lá por outro meio. Jesus diz, ninguém vem ao Pai. Ou seja, quando Jesus diz ninguém vem, ele está chamando para si. Jesus diz, eu sou o caminho, único caminho. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Bartolomeu, não é Tomé, não é Maria, não é Madalena. Não é. O único caminho é Jesus. Então, se é o único caminho é Jesus, então eu acho Jesus. Então, eu achei o caminho do céu. Só que agora ele diz, ninguém vem ao Pai. Por que ninguém vem? Porque Jesus, ele estava fazendo menção que ele ia para o Pai e foi. Ele foi para o Pai. Então, se ninguém vem, porque precisa vir a Cristo. Todas as pessoas precisam vir a Cristo. Não é suficiente só achar o caminho, só encontrar o caminho. Não é bastante só achar Jesus, só encontrar Jesus. Jesus, ele é o caminho, tu aceita ele, a pessoa aceita Jesus,
acha o caminho, agora precisamos trilhar aquele caminho. E a Bíblia diz: o caminho é apertado, a porta é estreita. Então esse caminho que Jesus revela e diz que ele é o caminho, então nós precisamos achá-lo, esse caminho, aceitá-lo e seguir como a Bíblia ensina. Jesus diz em João 7:37, ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura. Ou seja, se Jesus se revela aqui em João 14, ele diz: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então entendemos que Cristo é o caminho do céu. Para chegar a Deus, precisamos palmilhar o caminho de Cristo, o caminho do céu, que é Cristo. E quando nós aceitamos a Cristo, aí nós precisamos ver o que ele nos ensina. No mesmo evangelho de João, anteriormente no capítulo 7, e no versículo 37, ele vai dizer: quem crê em mim, ele é o caminho. Então eu criei em Jesus, eu achei o caminho. Ele diz: quem aceita-me, quem crê em mim, como diz a Escritura. Ou seja, é como a Bíblia diz, não é como eu quero crer, não é como eu quero, ou seja, eu não posso querer que a palavra de Deus concorde comigo. Eu não posso ter essa ideia, a palavra de Deus ela não vai concordar comigo. Eu é que preciso concordar com a palavra de Deus. Ela é imutável, ela não pode ser mudada. Então eu não posso, eu vou aceitar Jesus. Eu achei o caminho e vou andar por ele. Só que eu preciso ser assim, desse jeito, desse. Aí a pessoa começa a criar meios para servir a Deus. E Jesus está dizendo: não é como vocês querem, é como diz a Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é como alguém quer. Às vezes, do jeito que eu quero, a Escritura não concorda. Do jeito que eu quero, a Bíblia não vai concordar comigo. Então, não é a Bíblia que precisa concordar comigo, é eu que preciso me enquadrar nos padrões bíblicos. Porque o Senhor Jesus disse: olha, a porta é estreita e muitos procurarão entrar e não podem. Ou seja, apesar de ser uma porta estreita, um caminho apertado, pessoas querem andar por este caminho, entrar por esta porta, com um fardo muito grande, às vezes cheio de egoísmo, cheio de modinha, cheio de coisas que a Bíblia não agrada. Ele pode até andar pelo caminho, mas ele não entra na porta. A pessoa pode até andar pelo caminho, porque o caminho ele é público. O caminho ele é livre. Todas as pessoas podem andar por todos os caminhos. Só que todo caminho ele leva a um lugar. E no lugar onde todo caminho leva, lá a pessoa precisa ter acesso à entrada, a um ambiente, a um estabelecimento. Aí na hora de entrar é que precisamos estar aperfeiçoado, é que precisamos estar no padrão da porta. A porta, ela não vai enlarguecer, ela não vai estreitar mais ainda, ela já tem um padrão. É por isso que eu digo, a Bíblia não vai concordar com o meu jeito, é eu que preciso concordar com ela. Eu que preciso reduzir-me ao ponto de entrar na porta. O caminho é livre, todo mundo entra, todo mundo passa pelo caminho. Mas tem pessoas que seguem no caminho de maneira diferente, em destinos diferentes. Veja aqui a irmã Eunice, lá do bairro da Paz, em Itaituba. Paz do Senhor, pastor Gilmar. Aqui tem mais pessoas aqui, o Rabelo Expedição. Paz do Senhor, tio. É Rabelo Expedição. Paz do Senhor, tio Gilmar. Palavra de Deus, estamos juntos. Antônio Neto, glória a Deus. Antônio Neto, meu sobrinho, lá de Caldas Novas, no Goiás. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Então estamos falando aqui do caminho, o caminho para o céu, que é Cristo.
Então nós precisamos nos enquadrar. Quando eu falei agora há pouco que o caminho ele tem dois destinos, ele leva e ele traz, ele sobe e ele desce, nós podemos basear esta colocação minha no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, quando fala lá do bom samaritano. A Bíblia vai estar falando lá que descia de Jerusalém para Jericó um certo homem caído na mão dos salteadores. Descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Descia pelo mesmo caminho um levita. E ia de viagem para Jerusalém um samaritano. Ou seja, tanto o homem que descia de Jerusalém, habitação da paz, Jericó, lugar de fragrância. Tem pessoas que são atraídas pelas fragrâncias mundanas. Sai de Jerusalém, desce para Jericó. Só que esse trajeto de Jerusalém para Jericó é um lugar perigoso. É um tanto perigoso, tanto quanto em qualquer lugar obscuro que não podemos adentrar. Então, se você está em Jerusalém, na habitação da paz, onde Deus está, então fique na presença de Deus. Não saia de lá para outro lugar. Não vá para Jericó, não vá para outro lugar porque é perigoso. No entanto, o camarada descia de Jerusalém, pegou o caminho descendo para Jericó. O sacerdote, aquele homem que era religioso, responsável para dirigir os cultos religiosos, para informar a palavra de Deus às pessoas, ele estava descendo pelo mesmo caminho, ou seja, em vez de subir ou permanecer em Jerusalém, ele descia ou saía de Jerusalém. O levita, auxiliar do sacerdote, também descia de Jerusalém para Jericó. Só que um samaritano subia de viagem para Jerusalém ou para Jerusalém. Então aí você entende que todo caminho ele tem dois destinos. Tem os que sobem e tem os que descem. O Senhor Jesus, ele é o caminho. Ele é o único que pode salvar e que pode condenar. Ele, quanto Deus, ele pode condenar. Hoje ele é advogado, defende as nossas causas. Mas no dia do acerto de conta, ele é o juiz, aquele que vai determinar a eternidade para cada um. Então, Jesus ele é o caminho. Se você souber andar por ele, você chega na eternidade, no lugar de descanso, onde ele foi preparar lugar para cada um. Se não soubermos andar nesse caminho, nós vamos descer para Jericó. Não é interessante só achar o caminho, é interessante saber andar pelo caminho. Se nós achamos o caminho, glória a Deus. Agora, Senhor, como iremos ao lugar certo? Jesus disse: eu sou o caminho e ninguém vem. Por que ninguém vem? Porque ele estaria, quando ele falou essa palavra de João 14, ele está dizendo, ninguém vem, porque ele está fazendo menção que ele ia estar diante de Deus. Ele ia estar na presença de Deus. E a Bíblia diz que ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Glória a Deus. Então Jesus ele está. Então se ele está lá, então o convite é assim, ninguém vem. Ou seja, para mim ir para a eternidade, eu preciso vir a Jesus. Jesus disse assim, ninguém vem. Por que ninguém vem? Porque senão ele diria assim, ninguém vai. Se ele tivesse dito assim, ninguém vai, ele estava deixando ele fora. Ele só ensinaria o caminho, mas não ia interceder por ninguém. Ninguém vem. Ou seja, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus é o caminho. Jesus intercede por nós. Ele alivia o nosso fardo. Ele nos ensina a andar pelo caminho. Mas tem pessoas que acham o caminho, mas vai pedir intercessão a outros deuses, a outros intermediadores, e a Bíblia diz com muita ênfase, não há outro intermediador entre Deus e o homem, só um, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso intermediário, o intermediador entre nós e Deus, chama-se Jesus. Então, meus irmãos, você observa a expressão de Jesus que ele diz assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando Deus tirou o povo dele do Egito, Israel do Egito, através de Moisés, conduziu pelo deserto durante 40 anos, aí Deus ordenou que Moisés fizesse o tabernáculo para que o povo pudesse adorar a Deus.
Aí o tabernáculo ele era dividido em três repartições. A primeira repartição era o átrio do tabernáculo. Era a parte mais larga, todo mundo chegava lá. Aí tinha uma segunda repartição que era o lugar santo, ou seja, o santuário, onde as pessoas adentravam para adorar, servir a Deus. E tinha o lugar santíssimo, que era o lugar onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava, oferecia sacrifício por si mesmo e depois pelas pessoas. Agora, a porta do átrio era um portão bem largo, e aquele portão chamava-se caminho. O nome daquele portão bem largo chamava-se caminho. Ou seja, todos adentravam no tabernáculo por aquela porta chamada caminho, na porta do átrio. E quando chegavam na porta, entravam no átrio pela porta chamada caminho, aí para adentrar do átrio para o lugar santo, ou seja, o santuário, tinha uma outra porta um pouco mais estreita, e o nome dessa porta chamava-se Verdade. Era a porta chamada-se Verdade, era a porta que dava acesso ao santuário, ao lugar santo. E do lugar santo para o lugar santíssimo, tinha um véu, uma cortina, e tinha uma porta, que o nome dessa porta chamava-se Vida. Por que Vida? Porque ali, naquela portinha estreita, e por trás daquele véu, tinha a Arca da Aliança, e dentro dessa arca tinha as tábuas do mandamento, a vara de Arão, o maná do deserto, que era o alimento de Deus. Então, aí tem a porta chamada caminho, a porta chamada verdade e a porta chamada vida. Ou seja, Jesus disse aqui no texto, eu sou o caminho, tem que entrar no tabernáculo, tem que ir para o tabernáculo, tem que achar o caminho. Eu sou a verdade, tem que entrar no lugar santo, tem que adorar a Deus, tem que servir ao Senhor. Eu sou a vida, ou seja, a porta para a vida, ou seja, quem entrar no lugar santíssimo, na presença de Deus, tem vida eterna. Eis, irmãos, a palavra de Deus para nossas vidas nesta noite de segunda-feira. Ninguém vai à presença de Deus se não for por meio de Jesus. Ninguém chega ao céu se não for por meio de Jesus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nesta noite. Que o Senhor possa visitar a família de cada um, visitar cada um dos seus objetivos, seus propósitos, o trabalho de vossas mãos, os passos que seus pés darão. Que Deus possa abençoar todos vocês. Eu quero orar por cada um de vocês que estão conosco aqui. Está aqui a dona Josefa, lá em Itaituba. Está aqui a Edna Silva, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Edna Silva. E mais pessoas aqui interagindo conosco. Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus possa ter edificado, que vocês possam ter recebido a palavra de Deus e sentido Deus falando com vocês. Louvo a Deus pela vida de cada um. Pai, no nome de Jesus, peço ao Senhor que abençoe cada uma dessas pessoas que ouviram esta mensagem agora ao vivo e que ouvirão posteriormente assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Tu és o nosso Senhor, o Deus da nossa vida. Eu peço, Senhor, que entra com providência nas causas difíceis dos teus servos. Sara as feridas, dá ânimo ao desanimado, levanta aquele que está caído. Abençoa, Senhor, o teu povo em todos os lugares. Peço tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.